Eu sou a Mari. E eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. E eu acabei de tomar chuva. E hoje a gente vai fazer o vídeo parzinho do vídeo da semana passada. Então, se semana passada foram 7 coisas que a gente sente falta no Brasil, essa semana são 7 coisas que a gente não sente falta no Brasil. Vai pela sombra, meu filho, some daqui. Então fica aí a dica, se você ainda não assistiu o outro vídeo, está aqui. As 7 coisinhas que a gente sente falta. E hoje a gente vai falar realmente as coisinhas que não dá muita saudade, coisas que a gente não gostava muito e que a gente não encontrou aqui pra nossa felicidade. Algumas são bem óbvias, porque, tipo, quem vai sentir falta disso? Outras são coisas que a gente sabe que outras pessoas sentem falta, mas nós, pessoalmente, não ligamos muito, não. Então, a nossa experiência... Brasil, Sudeste, Portugal. Então bora lá, chega de enrolar. Primeiro item que ninguém vai sentir falta nunca é insegurança. Portugal é um país muito mais seguro do que é o Brasil, principalmente levando em consideração crimes mais violentos e esse tipo de coisa que é mais tenso, né? Então aqui tem furto, tem burla ou golpe, né? Estelionato e tal, mas normalmente são umas coisas um pouco mais leves, não que não aconteça, em todo lugar do mundo tem crime e etc, mas é bem diferente. Então toda aquela sensação, a apreensão no Brasil de sair na rua, sair sozinho, sair à noite, sair como mulher sozinha, vixe. É lógico que também você tem que estar sempre atento em qualquer lugar no mundo, mas eu não fico temendo pela minha vida aqui. No máximo, eu vou estar preocupada de ter pequenos furtos, que geralmente também não são na cara dura, é alguma distração, algum... Batedor de carteira, que já ouvimos que é bem comum. Normalmente nos lugares mais turísticos, quando tá mais cheio. O que não aconteceu muito esse ano, então acho que os batedores de carteira tiveram que mudar de profissão esse ano. Então, essas pequenas coisinhas tem, mas as coisas graves não tem. Então isso dá uma paz muito grande. No Brasil eu fui assaltada na minha casa, então é uma coisa muito chata, porque você se sente meio que vulnerável sempre, estando dentro ou fora de casa. Lógico, não era o tempo todo, que eu também ficava com esse medo, mas qualquer barulhinho, a coisa ficava meio... tô tentando entrar em casa de novo, alguma coisa assim. Então tira um pouquinho da sua paz no seu lugarzinho, né? E como a gente disse, não é que não aconteça, é sempre bom você ficar atento, principalmente com essas pequenas coisas, sabe? Não deixar objeto de valor dando sopa dentro do carro, essas coisas. Mas, no geral, é bem mais tranquilo e você sente isso, você, sei lá, você tá andando na rua à noite, você não fica, tipo, tenso e tal. Você, né, fica um pouco mais ligado, vê se não tem nada muito esquisito acontecendo, se o lugar não tá muito escuro, mas você não fica aquela tensão o tempo todo. É bem mais tranquilo. Super tranquilo. A gente saía à noite, ia a pé pra um restaurante, comia depois, voltava pra casa já mais tarde, super tranquilo. E tem movimento ainda na rua, tal, no Brasil, pelo menos lá em Campinas, às vezes dependendo do bairro tem movimento e tal, mas no centro da cidade fica deserto durante a noite e é meio tenso de andar por lá. Próximo item, meio polêmico assim. Esse vai ser... vai dividir opiniões. É o clima. E parece estranho porque a gente já reclamou no último vídeo que aqui chove muito. E não foi bem uma reclamação, às vezes é uma reclamação, às vezes não, porque eu gosto bastante de chuva. E a gente sabe que é importante chuva, faz parte da natureza e é muito problemático quando não chove. E o problema que é estranho, pelo menos pra gente que veio do Brasil, é o jeito que chove aqui. Que aqui, quando pega a chover no inverno, chove por muito tempo em seguida em uma chuva um pouco mais mansa, mas bem contínua. No Brasil é um pouco diferente, primeiro porque costuma chover mais frequentemente no verão, e daí normalmente faz um calor danado o dia inteiro, aí à tarde, no fim da tarde, assim, desaba o mundo, cai umas gotas d'água desse tamanho, assim, ó, que você sair na chuva, você leva nocaute. Mas ok, não é da chuva que a gente tá falando, é do calor ou do frio. Sim. A gente tava no Sudeste, como a gente já falou, em Campinas. Então não é nem tão calor, mas também não é tão frio que nem Curitiba. A gente tinha um pouquinho de frio no inverno, mas assim, na verdade, assim, frio durava um mês com, tipo, uma semana muito fria. Bem fria mesmo. E mesmo assim, os dias super frio, muito frio, você acordava cedinho pra ir pro trabalho, uma coisa assim, tava 6 graus, 7, 8, quando tava muito frio durante o dia, dificilmente ficava menos do que 15 graus. E a gente gosta de frio. É verdade, a gente gosta mais do frio do que do calor. Lógico que a gente geralmente prefere as temperaturas amenas, então aqui as estações são mais marcadas. Isso já é legal por si só, porque a gente vê a passagem do ano, as estações, é bem legal. Você vê, tipo, tá florido, tá verde, ou tá aquele amarelo maravilhoso, laranja do outono, que eu adoro. E depois... frio mesmo. Então você consegue ver bem na vegetação, na temperatura, em tudo. E é legal que tem calor aqui e tem frio também. O calor aqui no Porto
não é tão intenso. A gente teve ano passado uma semana que foi, tipo, bem quente mesmo. Pra cima dos 30 graus ali. Mas o resto foi quente, mas super ok. Um calor gostosinho, bem tranquilo e tal. A gente sabe que mais pro sul, em Lisboa, fez muito calor. Imagino que mais pro sul, mais calor lá ainda. no Algarve deve ter... Sim, muito calor. Então aqui pra gente no Porto tá ótimo, porque faz o calor, não é um calor muito forte. E no frio também, é friozinho, chega aqui 0, 1, 2 graus, assim, já durante a noite, foi o mais frio acho que a gente pegou. Mas também não é aquele frio desgraçado que você não pode botar o dedo pra fora da janela, que senão sua mão cai. Então é uma faixa de temperatura muito boa. E a maior parte do ano é o intermediário, né? A primavera e o outono, então não fica tão frio nem tão quente. Geralmente tá ok em casa, e se você sai com um casaquinho. Já resolve. Mas de boas, assim. Então a gente gosta porque a gente sofria no Brasil, isso que a gente não tava no calorão, quentes, mas a gente já sentia bastante calor. Então aqui já deu uma amenizada. E dá pra você ter todas as estações, nenhuma delas é muito extrema, pelo menos aqui no Porto. Se você for muito friorento ou gostar muito de calor, talvez você sinta um pouco de falta. Como no nosso caso era justamente ao contrário, pra gente tá ótimo aqui. É frio, mas não é frio demais. Também faz calor sem derreter. E é legal que quando não tá naquela semana que é a chuva a semana inteira que o Lucas falou, mesmo no inverno a gente tem dias de sol também, o que não acontece em todos os países da Europa. Tem muito país mais pro norte que aí no inverno quase todo é mais nublado mesmo e fica um pouco mais triste, assim, fechado. Então aqui tem vários dias também, frios e com sol, que eu acho maravilhoso. Como também não é uma latitude tão extrema, não é tão pro norte, os dias não ficam tão curtos durante o inverno. Então não é aquilo de 3 horas da tarde já escureceu. Escurece um pouco mais cedo, sim, mas nada muito extremo. Chega de falar do clima. Próximo item, a gente já comentou um pouco dele nos outros vídeos. Que também é uma coisa bem óbvia, que ninguém nunca vai sentir falta disso. Que é o poder de compra, no caso no Brasil, a falta dele. Não sei se tem mais nada pra adicionar. Como vocês já devem saber, infelizmente no Brasil, muitas coisas são muito caras, principalmente bens de consumo acabam sendo muito caras para a maior parte das pessoas. É difícil de comprar, mesmo às vezes você tem um bom emprego, uma coisa assim, mas ainda é um pouco mais caro do que aqui em Portugal e no restante da Europa. Isso tem vários problemas, né? Por trás, distribuição de renda, o custo das coisas. O Brasil tem que importar muita coisa porque ele não investe tanto em tecnologia como deveria. Enfim, várias coisas que tornam tudo muito caro. O tanto que você precisa trabalhar para comprar coisas, seja coisas básicas como alimentação, é muito alto, enquanto aqui não. Geralmente o básico você consegue de boas e mesmo os supérfluos, às vezes com um pouco mais de planejamento, principalmente se você tiver com um salário mínimo, alguma coisa assim, mas você consegue, né, na sua família, no seu planejamento, suprir as coisas, ainda poder viajar um pouquinho, comprar uma coisinha e tal. Então o poder de compra geral é maior. Claro que depende um pouco de cada caso e a gente não é especialista em nada disso aqui, estamos falando só por experiência. Se você quiser entender mais sobre o assunto, eu recomendo que você procure alguém que entenda de verdade do assunto e não pegue a nossa opinião chutada como fato. O que a gente já observou, lógico que a gente vê outros canais, vê reportagens e tal, pelos preços e pela nossa experiência, do quantas coisas custavam no Brasil. O poder de compra aqui é mais alto do que no Brasil, na média pelo menos. Mas se você quiser saber melhor as causas e os motivos, etc., a gente não conhece tão bem assim, daí você vai ter que pesquisar. Sinto muito. Uma outra facilidade aqui também são os envios dos correios. Aqui não tem Curitiba. Eu lembrei disso porque eu vi algum português no trabalho mandou um meme que era tipo zoeira, igual o Brasil tem um monte de zoeira com os correios, e era igual, mas com o correio daqui, que chama CTT, e eu fiquei tipo, meu amigo, você não sabe a sorte que você tem. Pra começar, aqui não tem Curitiba. E foi uma coisa até que muita gente comentou no nosso vídeo lá de coisas que a gente não acostumou aqui. Muito comércio online, principalmente quando você vai precisar de coisas mais específicas, o pessoal costuma comprar de fora, da Espanha, da Alemanha, da França e etc, de outros países da União Europeia, porque é muito tranquilo. E a gente ainda não acostumou totalmente com isso. Às vezes eu acho que fica assim um pouquinho mais difícil de encontrar as coisas. Eles falam que não, mas às vezes fica, porque não é todo site que tá em inglês. E o Reino Unido fez o favor de sair do... Sim. Enfim, do acordo, é um pouco mais complicado. Mas pra coisa da União Europeia, é como você pedir de um outro estado brasileiro. O negócio vem tranquilo, vem rápido, relativamente rápido, mais rápido do que de um estado pro outro no Brasil, dependendo. Não tem imposto de importação e não tem Curitiba, sabe? Então, no Brasil, você fala, vou ter que importar. Você já pensa que você vai ver aquele negócio dali 6 meses. Se 3, chegar. pelo menos. Realisticamente, uns 3 meses se chegar.
Porque às vezes some, né? Então já fica aqui a nossa correçãozinha do outro vídeo. Dá pra encontrar várias coisas pela internet se você recorrer aos outros países. Às vezes isso quer dizer um frete mais alto, sim. Não é, tipo... Dentro de Portugal eu acho bem razoáveis os preços aqui, eu acho bem de boas. De fora, às vezes, já fica meio um pouco mais caro. Mas é super fácil mesmo. É ok, Sim. fica uma correçãozinha. Mas é uma questão de acostumar mesmo, como era o título do vídeo, e menos de que não tem. É essa questão. Mas é isso, não dá pra sentir falta da receita lá de Curitiba que entravanca seus pacotes por 6 meses, por 2 meses, sei lá por quê. O negócio vem da China pro Brasil em uma semana. Aí leva 3 meses pra sair de Curitiba e chegar na sua casa. E fica uma observação aqui que é super fácil de importar da União Europeia. Agora não mais fácil do Reino Unido, porque ele também não tá com um acordo de livre comércio, assim, porque... Foi até dezembro do ano passado. Eles até acham que queriam, mas a União Europeia falou, saiu, né? Então... Abraço, amigo. Não sei como vai ficar isso, porque acho que eles ainda estão negociando e tal. Ixi, vai. Mas, pelo que a gente tinha visto, ia começar a cobrar imposto aqui sim. Então, ou seja, qualquer lugar que não seja da União Europeia, você vai pagar imposto sim. Você está sujeito, meio parecido que nem o Brasil. Eles fazem uma amostragem, nem sempre quer dizer que você vai ser pego. Tem um limite lá que você pode Sim. importar e até onde eu saiba aqui isso é bem mais certinho, né? Porque no Brasil é meio, tem um limite lá. Às vezes você compra um negócio mais caro e não pega, às vezes é mais barato e pega. Enfim, não sei. E pelo que eu me lembro, eu vi na internet, acho que dava uns 30% do valor de multa, de imposto. Ao invés de 60. Mas enfim, se você tá aqui e vou querer da China, será que eu vou pagar? Vai pagar sim. Ou de outros lugares que não fazem parte da União Europeia, o que é normal. Mas de qualquer forma é bem mais rápido. O nosso tripé, que a gente tá usando agora, então não dá pra mostrar pra vocês, mas tá aqui embaixo. A gente comprou pela internet, o site tava todo em português e a gente achou que era daqui. Quando ele foi despachado que a gente viu que era da China. E daí a gente ficou com medo, até, nossa, será que vai demorar? Será que vai pagar imposto? Não sei o que. Mas não, foi bem tranquilo e chegou bem rápido. Foi tipo 1,5 semanas, 2, sei lá, enfim. Menos de um mês ao invés de 3 meses. Então, tchau Receita Federal, tchau. Próximo item. Isso pegava bastante pra gente, que é a dependência de carro. Já falaram aqui nos comentários que, pelo menos aqui em Portugal, isso é uma vantagem das cidades grandes, né? Lisboa e Porto, porque tem metro e o transporte público é bom. Disseram que em as cidades menores não é tão bom assim. A gente não sabe dizer com certeza. Mas no Brasil, muito provavelmente você vai precisar de carro, a menos que você tenha muita sorte e more muito perto de onde você trabalha e tal. Sim, porque a gente tava, é a segunda maior cidade do estado. Sim. É uma cidade super grande já e o transporte público era horrível. A gente demorava pra ir pro trabalho 40 minutos de carro, porque realmente era muito longe. E aí essa outra diferença também, né? No Brasil é tudo muito espalhado, então é tudo muito longe, fica mais difícil. Mas se a gente fosse de transporte público, que só tinha ônibus, a gente demoraria 2 horas. No mínimo. Isso é só um sentido. E o valor também é caro comparado com ter carro, assim, praticamente não vale a pena você usar transporte público, quase. Assim, assim, mais barato, mas não muito, a diferença não é tão grande. Isso eu não sei como é aqui, porque como a gente disse, a gente se vira tão bem com transporte público que nem procuramos ter carro. E na região que a gente mora, pelo que eu vi, assim, do Porto, é muito comum os prédios não terem garagem mesmo, então é mais coisa pra você ter que ir atrás, no fim, não vale a pena pra gente. Mas é algo que, tipo, não faz muita falta. Não. O que eu tenho visto no Brasil é que algumas pessoas têm abrido mão do carro, mas daí elas têm usado o transporte por aplicativo, Uber, etc. Então, no fim, você tá dependendo do carro ainda, né? Só não é o seu. Fica mais barato, porque no Brasil tudo é caro. Você comprar um carro é super caro, você manter o carro é super caro, os impostos. Então, no final das contas, dependendo dos trajetos que você faz, da sua rotina, da frequência que você vai usar, realmente fica até mais barato. O transporte por aplicativo, você não tem que se preocupar em beber e dirigir se você vai sair, você não tem que se preocupar que vai parar no estacionamento, se alguém vai roubar seu carro na rua, se vai quebrar a janela, whatever. Você vai ter que pagar estacionamento, porque, né? E é caro. Mesmo se você vá no shopping no Brasil, você tem que pagar estacionamento. É uma das paradas mais what the fuck ever. Você vai num lugar pra gastar dinheiro, você tem que pagar pra parar o carro. Aqui, não, aliás, fica um bônus aqui não se paga no estacionamento de shopping, a não ser que seja muito no centro da cidade, assim. Aqui tem na Santa Catarina um shoppingzinho lá, que aí paga porque é tipo a zona azul do centro da cidade, sabe? É muito movimento. Mas se você vai um pouquinho mais longe, né, os shoppings maiores que ficam um pouco mais distantes, é de graça. Aqui dá pra se virar muito bem a pé nas grandes cidades. Imagino que nas cidades pequenas é um pouco mais difícil, porque geralmente vai ter só ônibus. Por outro lado, as cidades são menores, você não tem que se deslocar tanto.
provavelmente você vai conseguir ir a pé ou de bicicleta se você quiser encarar umas ladeiras. Dependendo da cidade que for em Portugal, você vai ficar com as pernas... Academia ali já... Mas, e lógico, no Brasil tem muita gente que depende de transporte público. A pessoa não tem outra escolha, não tem outro jeito, então ela depende do transporte público e acabou. Mas o que a gente quer dizer é que não é ideal. Não, é muito caro lá e não é muito bem... Não é eficiente. Não é eficiente. E aqui também uma coisa que é legal é que você paga dependendo da sua distância. No Brasil, às vezes você tem que pagar mais pra percorrer só um pouquinho e é bem chato. Aqui não, você vai muito longe, você paga mais, porque você vai ter que pagar, né? Enfim, é proporcional. Zero saudades de precisar ter carro tudo ou depender de um transporte público todo zoado. Sim. Próximo item relacionado mais a respeito aos outros, né? Por favor, é bom, eu gosto. Era a quantidade de barulho que tinha no Brasil, seja do seu vizinho que põe o som lá no talo, faz festinha em casa e na zoeira, ou os carros que tremem a vizinhança inteira. O principal são os carros que passam aquele som alto pra caramba. Diminuiu um pouco, pelo menos onde a gente morava, lá em Campinas. Em Campinas. Porque colocaram uma lei municipal e era uma multa gordinha se você ficasse com o carro com essa sonzeira e tal. E como é fácil de identificar, né? O cara basicamente tá gritando pra todo mundo: eu estou aqui, venha me multar. Funcionou bem, parece que diminuiu bastante. Mas ainda acontecia direto, assim, tipo... E não é, aqui também às vezes tem, teu vizinho ouve música um pouco mais alta, ou tem uma festa. Bom, festa faz tempo que não tem, porque tá difícil. Mas onde eu morava, por exemplo, nunca tivemos problema com o vizinho. Na minha teve. Então, mas em outros lugares já teve. Teve um amigo nosso que a gente ia muito na casa dele. Uma vez a gente saiu de lá, tava todo mundo lá conversando, comendo pizza, jogando, etc. A gente saiu de lá, era 2 horas da manhã, e do lado tinha uma igreja. E os caras estavam com aquele som de, tipo, com um sistema de som e tal, e falando muito alto no culto. E, tipo, 2 horas da manhã e dava pra ouvir de dentro da casa dele. Mas esse tava mais ok. Tem uns que você... Não tava, não. Não, mas... Pô, era 2 horas da manhã. Eu sei, mas dentro da casa dele não tava tão alto. Tem um lugar que você, tipo, parece que o som tá dentro da sua casa. E a gente sentia isso de novo, porque em Campinas tinha melhorado bastante já. Mas quando a gente ia visitar nossos avós em cidades menores, nossa, era direto também. Os carros, principalmente, nossa, muitos. O pior era os carros. E era tipo, de você estar dentro de casa, com tudo fechado, assistindo TV, passava o carro na rua, você não conseguia ouvir a TV que você estava assistindo, de tão alto que passava o cara no som. Então eu acho que isso é muito questão de respeito, sabe, pelo outro. E aqui a gente vê que eles são muito, muito mais respeitosos. Tem esse tipo de coisa. E ouvindo o celular sem fone de ouvido no transporte público, música na praia também, a galera levava aqueles puta som, não sei o que, fazia bagulho pra praia inteira. Eu falei, cara, pra que tudo isso? Sim. Então, geralmente as pessoas querem se mostrar, mas a gente não quer saber Não disso. quero ver. Então é uma coisa que realmente a gente não sente falta. Próximo item, acho que é o 7º, eu não sei, eu já meio que perdi a conta. A limpeza das ruas. Aqui realmente é bem limpinho. A única coisa que a gente ainda vê são as bituquinhas de cigarro, que são mais difíceis, ficam qualquer frestinha, assim. E sujeira de cachorro, às vezes, também. Sim. Muitas pessoas pegam, mas algumas deixam pra trás. E, não sei, eu tenho a impressão que o pessoal aqui é mais distraído, porque sempre estão pisadas. É verdade. Eu acho que é assim, como tem menos, você presta menos atenção, e daí quando tem, o negócio te pega de surpresa. Porque elas estão sempre já batizadinhas ali. Mas enfim, eu via muito no Brasil, além de, na bituquinha de cigarro, alguma coisa assim, ou sujeirinhas que tem realmente na rua, porque é da árvore, de coisas, terra e tudo mais. Sujeira, que às vezes tá acumulado e tal. Tinha muito lixo. Seja porque foi arrastado, porque não colocou direito na lixeira, não sei o que, e foi levado, ou porque as pessoas jogam mesmo, ou jogam entulhos, jogam qualquer coisa assim. Então era bem triste, eu gostava de caminhar lá no Brasil, eu via muito, muito lixo em qualquer sarjetinha, qualquer coisa. E aqui você não vê isso, é bem difícil. Acho que principalmente em São Paulo, quando a gente ia. Campinas era um pouco melhor até, mas São Paulo, quando você ia... Assim, também tinha, mas São Paulo era pior. Você ia e, tipo, dá aquela sensação, pô, essa cidade é tão interessante, é tão grande, tem tanta coisa, mas é tão suja. Sim. São Paulo é uma cidade meio suja, desculpa, gente. É estranho. Então aqui a gente percebe que as pessoas não jogam lixo na rua. No máximo você vai ter aquela acumulação maior num ponto de lixo, né? Porque não tem lixeira, tem os containerzinhos. Tinha em Campinas também, tinham começado a implementar. Estavam começando a colocar, Então tem os containerzinhos de lixo comum e dos recicláveis. Às vezes tem muita coisa, tem coisinha acumulada ali.
uma outra coisa, tipo, às vezes abandonada que não é muito a ver, tipo um móvel, assim. Mas você não vê, assim, embalagem de coisas na rua, sabe? Latinha de cerveja pra rua, nunca vi aqui. Vimos eu nunca... só no máximo, assim, perto de alguma boate, tem uns copinhos sim, jogados, não, daí, mas alguma daí... coisa meio focal, assim. Sim. E uma coisa que eu nunca vi aqui, com certeza alguém faz isso, já deve ter feito e, sei lá, deve existir, mas é muito menos. Eu nunca vi, pelo menos, ninguém botando o bracinho fedido pra fora da janela do carro e jogando lixo na rua. Sim. E eu já vi isso no Brasil várias vezes, às vezes na estrada, na frente. Tipo, o cara perigoso. jogava as coisas no meio da estrada. Mano, que absurdo. E uma coisa que eu já vi, uma vez tinha um tiozinho no ônibus, tomando sorvete de potinho. Ele terminou o sorvete, ele pegou e tacou pela janela o potinho de sorvete e quase acertou uma pessoa que tava passando na rua. Aí você tá lá, andando na rua, indo pro trabalho, voltando da sua hora do almoço, leva uma sorvetada na cara, porque o indivíduo não podia segurar o potinho por 10 minutos. Eu não sei se é essa a diferença aqui, mas eu tenho a impressão que no Brasil as pessoas não percebem que o público quer dizer de todo mundo. Parece que é de ninguém. Então você tem que pensar, pô, isso daqui é meu também, eu pago imposto pra manter as vias, pra manter tudo. Então eu tenho que me preocupar e me deixar isso limpo. Acho que seria esse raciocínio, né? Eu não sei o que é, eu não sei se o pessoal joga menos lixo, se tem mais gente pra limpar, eu não sei. Eu sei que o efeito é que parece bem menos sujo. E dá um bem-estar muito bom. Eu espero que um dia a gente consiga chegar nisso no Brasil, melhorar, porque, pô, tem tanta coisa legal no Brasil e podia ficar um brinquinho. Acabou a lista. Mas a gente tinha pensado em mais uma coisinha, então vai ficar um bônus. Mais duas. Uma coisa muito legal aqui é que a gente sabe que, apesar de ainda ter abandonos de cachorro e tudo mais, cachorro, gatos, etc., pets, a gente não vê eles na rua. Muito difícil, no máximo, às vezes com algum morador de rua. Gatos a gente vê às vezes, mas o gato é difícil de saber se é um gato de rua ou se é aqueles gatos que tem dono. Que a pessoa larga o gato no mundo e de vez em quando ele aparece em casa. A gente tava pensando numa época de pegar um bichinho, a gente ainda não pegou. Então a gente sabe que tem um pouco, né, ainda de bichinhos pra adoção, que são abandonados. Às vezes a pessoa vai se mudar e não consegue levar. Mas a gente não vê, tipo, aquele monte de animais na rua que, dependendo da cidade do Brasil, tem. Então, eu sei que tem vários países da Europa que têm uma fiscalização maior disso, eles têm uma política realmente para não ter bicho na rua. Então eu acho bem legal, uma preocupação bacana. Até não sei se não tem um lado triste por trás disso, não sei quanto tempo que os abrigos ficam com os cães, por exemplo, se eles ficam lá até serem adotados ou se o bicho tem, sei lá, não quero pensar nisso. Mas realmente tem menos na rua e a gente sabe que bicho de rua no Brasil sofre muito, obviamente, né? Assim. E o último item de bônus aqui, que eu escondi no fim do vídeo porque eu acho que vai ser muito polêmico. Vai ser polêmico! Assim como a gente disse no outro vídeo que a gente sente falta das festas juninas, tem uma festa popular que a gente não sente falta nenhuma. Mentira, eu sinto falta do feriado e só. Que é o carnaval. Sim. E muita gente no Brasil gosta do carnaval, é óbvio. E eu não tô dizendo que você tá errado por gostar de carnaval, você gosta do que você quiser. Mas eu não gostava e eu não sinto falta, eu acho que é uma barulheira danada e eu não curtia não, então... Então esse foi o vídeo, parzinho do outro que a gente tinha gravado. Algumas coisinhas que a gente não gostava tanto no Brasil, que aqui é diferente, que a gente achou mais legal. A gente espera que um dia mude no Brasil e fique mais como é aqui. É isso aí, espero que vocês gostem. Conta pra gente o que vocês têm ou não têm saudade do Brasil, ou de onde vocês estão morando. Ou, aliás, de onde vocês vieram e agora vocês estão morando em outro lugar. Foi confuso, mas vocês entenderam, gente. Deixem um curtir aí, um gosto, se curtiram o vídeo. E se inscrevam no canal pra ajudar nós a continuar fazendo os videozinhos. A gente vê vocês na próxima semana. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Não, você só tá... Não. Você vê... Você tá bom. Como também não é tão pro... Não é... Blá? Dá. Que é Blá? 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 Espanha, da Alemanha, da... não... Pode pôr... Porque Blá? Óbvio, não, blá, 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 blá. É quando a gente tava pensando... Então esse foi nosso vizinho... Vizinho?